Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo louvor. E agora, Senhor, nós vamos passar, Senhor, para o ensino, para a palavra. Senhor, que tu possas, Senhor, tomar a apóstola Maria, Senhor, que vai dirigir esse horário, e que ela possa, Senhor, falar não o que ela sabe, mas o que o teu Santo Espírito derramar sobre nós. Derrama a bênção, derrama a graça. Desperta, Senhor, a vida de cada um, desperta teu povo e dai a cada um, Senhor, segundo o teu propósito. Aqueles que ouvirem ao vivo, aqueles que vão entrar, Senhor, que vão escutar depois. Seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. E que haja compreensão, que tudo aquilo que nós vamos falar, Senhor, seja compreensível para a vida de cada um e edificando o teu reino, em nome de Jesus. Amém? Amém. Apóstolo. Pai, eu venho diante de ti colocar minha vida, colocar a vida de cada um, Senhor, que vai ver esse trabalho agora, ver esse estudo, essa lição, ver a tua palavra. Te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, as nossas transgressões, principalmente, Senhor, por aqueles pecados que não temos consciência, mas que continuam, Senhor, sendo manifestados nas nossas vidas. Os pecados, as iniquidades, Senhor, porque muitas vezes nós pensamos que é normal, que é algo natural, Senhor, que é desse jeito. E, Senhor, e muitas vezes estamos ferindo o teu coração. Venha nos perdoar, Pai. Perdoa-nos. E para isso, Senhor, eu venho te suplicar e colocar a minha vida diante de ti como instrumento nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu anulo o meu eu, o meu querer, a minha vontade, os meus desejos, Senhor, e os meus direitos agora, para que tu possas, Senhor, realizar a tua vontade através da minha vida, o teu querer. E aquilo, Senhor, que nós não conseguimos preparar, porque não entendemos, porque há muitas coisas na tua palavra que nós ainda não entendemos. Eu venho, Senhor, te suplicar. Nós estamos aqui sentados no monte, na relva, no deserto, para te ouvir e para ser instrumento nas tuas mãos. Então, somente, Pai, glorifica o teu nome, glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Olha, irmãos, esse assunto é um assunto muito polêmico, é um assunto que dá muita margem de discussão, dependendo da linha de raciocínio da igreja, se ela aceita o Espírito Santo, não aceita, se ela aceita os dons espirituais ou não aceita, dependendo de uma série de coisas, porque esse é um assunto que é revelação na palavra. Não é um assunto que a gente possa dizer, olha, tal versículo diz isso, tal diz aquilo. São princípios bíblicos, estão contidos nas histórias que a Bíblia conta, estão contidos esses assuntos. Não é especificamente, se a gente olhar o Novo Testamento, olhar o Velho Testamento, existe traços de maldição, existe as palavras de Deus, existe a posição de Deus e as ações dos seres humanos. Então, nós aqui vamos tentar caminhar na Bíblia e tentar desvendar este assunto para ver o que a Bíblia diz sobre isso. Essa imagem que colocamos aqui é que muitas vezes nós nos sentimos amarrados, presos. A gente luta por uma bênção, luta e faz tudo que a gente tem condições de fazer, e quando a gente vê a bênção,
a gente estende a mão para pegar, mas nossas mãos no mundo espiritual, nossas mãos espirituais estão amarradas desta maneira. Aí a gente estende a mão física, mas a mão espiritual, ela não consegue reter a bênção, não consegue reter, segurar o que Deus está nos entregando. E por isso, quando abraçamos, viemos de mãos vazias e dentro da mesma situação. E se fala muito em maldições hereditárias, se fala em muitas coisas. Mas vamos tentar descobrir com Jesus, com o Pai, Filho e Espírito Santo aqui agora, o que a Bíblia diz sobre isso. Eu só Pode falar. um momentinho. O que nós vamos falar aqui, como testemunho, muitas vezes, como exemplo. A realidade, os exemplos, porque nós vivemos aqui na África uma situação diferente, que aí no Brasil não existe isso. E sabemos que muitas pessoas vão ficar assustadas, muitas pessoas vão duvidar, muitos vão até gozar, brincar da nossa Dizer que conversa. É impossível. Muitos não acreditam, porque acham que, porque aceitou Jesus, está liberto. Aceitar Jesus é uma coisa, agora Jesus aceitar a pessoa é bem diferente. E para isso precisa de processos, não é por de isso conscientizações. Por isso que tem gente que tem 20, 30 anos dentro da igreja e está lá no banco. Por quê? Acha que, eu aceitei Jesus, está certo, eu posso pregar, eu posso fazer coisa. Tudo bem, cada um faz o que quer. Mas a realidade no Brasil foi desmontada durante 30 anos pelo PT, pela esquerda. E isso é só com libertação individual, livramento individual de cada um para poder mudar. E o que nós vamos falar é a realidade da África, mas é mais a realidade do Brasil do que na África, porque aí as pessoas acham que não existe isso. Então, muitas coisas, nós não vamos pedir perdão, o que nós vamos falar? Nós vamos falar que o Espírito Santo nos dirige a falar, mas vamos fazer atenção e meditar nas palavras que tem na Bíblia. Amém. Amém? A primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui sobre maldição é no hebraico. Amaldiçoar significa, a palavra maldição no hebraico é kalal. E amaldiçoar significa rebaixar, desprezar, zombar, ridicularizar e difamar. Quantas vezes nós amaldiçoamos alguém com as nossas atitudes, rebaixando a pessoa, desprezando a pessoa, zombando. A zombaria, ela está contida na maldição. A ridicularização da pessoa, o que é que nós temos visto no Brasil, a nível nacional, a nível de comunicação? Uma ridicularização do bem, tentando amaldiçoar o bem. Uma ridícula. Isso não é de hoje, isso são mais de 30 anos, essa zombaria da família. Tentam difamar os padrões normais, o bem da família está sendo difamado, está sendo ridicularizado, está sendo a pessoa ser hétero está sendo ridicularizada, está sendo difamado. Isso aí tudo é uma forma de amaldiçoar, porque kalal, em hebraico, significa isso tudo. E nós precisamos estar atentos, porque nós também, nós ridicularizamos, nós zombamos, nós difamamos as pessoas, nós rebaixamos.
E não existe uma coisa, uma maldição pior do que rebaixar alguém, forçar alguém a estar num lugar que não é o lugar dele, abaixo da posição dele. Desprezar alguém. Então, isso tudo está contido em maldição. E hoje nós vamos trabalhar tão somente a introdução, irmãos. Não vamos avançar, entrar no assunto, só a introdução. E aqui nós temos também essa figura que fala muito aos nossos olhos, fala muito para nossas vidas, que é a gente, aqui está visível, mas no mundo espiritual a gente não sente, não vê, a gente não vê, mas sente. A gente quer andar, a gente quer marchar, a gente quer estudar, a gente quer vencer na vida, mas tem algo que nos amarra. Nós temos o testemunho de uma pessoa da família que ela estava estudando e chegou no dia da prova, ela pegou e disse, ela queria ir, mas ela não deu conta de ir fazer a prova. Ela não conseguiu ir fazer a prova. O que aconteceu? Ela abandonou os estudos e não passou do primeiro grau. Então, isso é na minha família. Então, nós vemos por quê? Porque a pessoa está desse jeito aí, ó. Há algo espiritualmente na vida dela que está amarrado, está escravizando, está preso, e ela pensa que é a vontade dela, o querer dela, é porque é o desejo dela, é porque ela não quer fazer, porque ela não quer ir. Mas existe essa situação na vida dela e ela não tem consciência. Na língua portuguesa, a palavra maldição é um substantivo feminino, é a maldição. E isso também, no nosso português, interpretação, nós demos a definição em hebraico, e agora, como nós temos no nosso dicionário, ação ou efeito de amaldiçoar ou maldizer. Porque no português nós, de certa forma, nós reduzimos, generalizamos as ideias. Maldizer. Maldizer é o quê? Então, nós não esmiuçamos as coisas, muitas vezes, no português. E também tem uma outra definição, é uma palavra ou conjunto de palavras que revela a vontade de que algo negativo aconteça. Imprecação, praga. Nós temos, porque na nossa tradição católica, que existe praga, a gente sabe muito bem o que é rogar praga sobre alguém, é desejar mal, é difamar, é diminuir a pessoa, é desprezar a pessoa. Isso aí é rogar praga. E aqui nessa figura que nós temos aqui, nós temos a pessoa aprisionada, com a mente aprisionada. Isso aqui está no mundo físico, mas no mundo espiritual acontece isso. É uma pressão constante na mente. E isso aí leva a pessoa, muitas vezes, a vícios irreparáveis, porque ela tem isso constante na mente. Maldição não me pega. Você tem certeza disso? Ela não me pega, ela já está assentada na minha vida. Mas nós vamos caminhar agora para ver como é que aconteceu, o que aconteceu na Bíblia. Nós somos povo de Deus, nós somos pessoas que cremos que Deus pode resolver problemas nas nossas vidas, nós lutamos para que esses problemas sejam resolvidos. E queremos, neste momento, ver o que a Bíblia diz a respeito dessa palavra maldição. Nós temos em Gênesis 3, 12 a 19, nós vamos estudar esse texto hoje, é a questão da queda do homem. Então, disse Adão à mulher, Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isto, maldita serás. A palavra maldição, gente, pela primeira vez entra na Bíblia. E não foi dita pelo homem. Não foi o homem que introduziu essa palavra na Bíblia, foi o próprio Deus. E ele introduziu essa palavra na Bíblia, proferindo um juízo sobre uma situação. Então, a primeira conclusão que a gente tira é que a palavra maldição, ela é principalmente dada por Deus. A base dela está no juízo de Deus contra o pecado. E se nós não conscientizarmos disso, nós vamos ficar dançando numa posição a outra. Se foi o próprio Deus que diz, calau, maldita serás, mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gente, a serpente aqui, essa maldição, ela mudou o aspecto físico dela, foi mudado. Eu não sei qual era a alimentação dela antes. Eu não sei se ela andava de duas patas, 4 patas. Eu não sei qual era a estrutura dela antes. Eu estava preparando esse estudo e comecei a pensar qual surpresa para Adão, nesse momento, ver a serpente se transformar na frente dele. A maldição, ela transforma o aspecto físico. O juízo de Deus sobre os nossos pecados transforma o aspecto físico, porque transformou da serpente. E não só físico, mas a forma de locomoção dela foi transformada. E a posição dela em relação alto-baixo também foi mudada. Ela passou a ser rasteira. É isso que diz o texto. Então, ela, se tinha pernas, foi-lhe cortada as pernas. Se ela tinha posição à altura, foi-lhe cortada a posição de altura. Ela foi rebaixada, ela foi diminuída. Ela foi menosprezada através da maldição. E por inimizade. Aqui, essa palavra inimizade também foi Deus que introduziu. A inimizade é a falta da amizade, é a discórdia, a contenda, é a disputa, é a briga, todas essas coisas, ela traduz em inimizade. Alguém querer ser superior ao outro, isso é inimizade. E Deus, a segunda palavra que Deus introduziu, que declarou a Adão, que ele tinha perdido com essa atitude dele, foi essa, inimizade. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente da mulher, a semente da serpente, que é a tua semente, e a sua semente, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer que a serpente, ela, a partir daquele momento, ela não tinha mais como proteger a sua cabeça. A semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Isso aí está contida na maldição. E essa inimizade é perpétua.
aqui nós colocamos um pequeno esquema aqui, maldita será mais do que todos os animais. Isso continua, você será mais desprezado, será o menor, será a insignificante, mais do que todos os animais. E a coisa é tão visível, porque há pessoas que gostam de cobras, há pessoas que gostam, mas a grande maioria dos seres humanos não suporta cobra. Eles querem esmagar-lhe a cabeça, realmente quer destruir. E andarás sobre o teu ventre, a estrutura física, comerás pó todos os dias, a inimizade também nós já falamos. E entre tu e essa guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente ficou perpetuada lá na hora da maldição. Quando nós formos falar de Jesus quebrando as maldições, nós vamos falar do que Jesus fez aqui, qual a maldição que ele quebrou. E Deus virou para a mulher e disse à mulher: multiplicarei grandemente tua dor. Gente, a primeira vez que a Bíblia fala em dor foi nesta maldição. Alguém está com o microfone ligado? Poderia desligar para nós, por favor? E esta dor da mulher seria uma consequência muito grave. Por quê? Porque seria no ato dela perpetuar a geração seguinte. No ato em que ela teria mais prazer, mais alegria, no momento em que ela estava no ápice da sua felicidade, porque estava dando à luz, trazendo à vida um ser humano, ele diz: você terá dor. O seu prazer não será completo. A sua alegria não será completa. E a tua conceição, com dor darás à luz filhos. E Deus tirou aqui alguma coisa, a independência da mulher. A mulher não poderia aqui desejar. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Chegou aí, e Deus aí estabeleceu: sou eu, o teu marido e tu. Até aqui tinha sido eu e teu marido e você, de igualdade com teu marido. Deus rebaixou a mulher. Ele não mudou a estrutura fisiológica dela, mas ela foi rebaixada, porque ela passou a ter que se submeter ao homem. Ela era livre, ela andava no jardim o quanto queria, ela fazia o que ela queria, mas agora, a partir desse momento, ela era submissa. E Adão disse: portanto, deste ouvida a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Nós vamos ver aqui as consequências aqui. Adão desobedeceu a Deus para obedecer à mulher, a primeira coisa. E a gente vai ver lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando do relacionamento marido e mulher e a igreja, ele e Deus, e apóstolo Paulo diz assim: olha, a mulher fala que faz aquilo que agrada o marido, e o marido é o que agrada a mulher. Ninguém mais se meteu nessa relação. Deus estabeleceu isso aí, não foi bênção, foi o juízo de Deus, mas ele diz: tá bom dessa maneira. A terra foi amaldiçoada por causa do homem. Irmãos, aí começou a surgir as consequências do que Deus diz, a maldição sobre a terra.
origem da obrigatoriedade de trabalhar para comer. Adão não trabalhava para comer. Ele trabalhava no jardim, botando nome, ele poderia fazer alguma coisa, mas ele não tinha obrigatoriedade de trabalhar para comer. E essa obrigatoriedade do trabalho forçado ele conseguiu na vida dele, nas nossas vidas, através da maldição que Deus lançou, do juízo de Deus sobre Adão. E Deus continuou. A terra produzirá espinho e cardos também. Te produzirá e comerás a erva do campo. Além de ter o trabalho forçado, a terra não ajudava. A terra feria o homem. A terra, a partir de produzir espinhos e cardos, ela vai te produzir dificuldade. Ela vai te produzir dores, para que você coma com dores. Não dá prazer para ninguém. Quem será que está? Está mexendo com água, panela aí com água. Desliga o microfone, por favor. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. As consequências para Adão foram pesadas. A terra passou a produzir espinhos e cardos. Mudou a alimentação de Adão. A partir desse momento, a alimentação dele foi mudada. Ele comia frutos no jardim. A partir desse momento, além de ter que trabalhar, a terra vai trabalhar contra ele, vai dificultar o trabalho dele. E ele ainda, a alimentação dele mudou. E Deus repetiu e confirmou o trabalho para comer, porque ele diz aqui 2 vezes no versículo: teu pão até que te torne, no suor do teu rosto comerá o teu pão. Ele repetiu novamente que para se alimentar, você vai ter que trabalhar para comer. E é trabalho forçado, porque a terra vai trabalhar contra você. E instituiu a morte, foi estabelecida para o homem. Nós precisamos compreender que isso aí, vocês todos, talvez já tenham ouvido falar nesse texto muitas vezes. Nada do que eu estou dizendo aqui é novidade. Mas nós, para continuarmos a falar de maldição, nós precisamos começar estudando esse texto, trazendo à nossa memória onde foi a origem de tudo, aonde começou. E mais adiante, nós temos a conclusão do que nós estamos falando hoje. Neste texto, a Bíblia cita pela primeira vez a palavra maldição, e quem a introduziu na criação foi o próprio Deus. Foi Deus que executou o juízo sobre o pecado. Então, o que é maldição? Vai a primeira definição princípio. A maldição, a pior maldição, sai da boca de Deus. Porque foi ele que executou o juízo. Segundo o princípio que nós lançamos aqui agora, é que para haver maldição tem que haver pecado, tem que haver transgressão da lei. Tem que haver ruptura com o princípio bíblico. Se não houver ruptura, nós podemos dizer aliança, quebra de aliança com Deus, desobediência. Nós podemos ficar tranquilos que a palavra de Deus, o juízo de Deus não vem nas nossas vidas. O que Deus tinha abençoado até o momento, mas com a ação do homem,
ele foi obrigado a introduzir o oposto. Imagine só o susto de Adão, irmãos. Deus, até aquele momento, era o amigo, era o pai, era o carinho, era o amor. Deus revelava a Adão todo o amor que ele poderia ter. Revelava, conversava, discutia. E naquele momento, Deus introduziu o oposto. O homem agora é um como nós, ele conhece o bem e o mal. Ele foi tratado de igual para igual. Você me conhece agora, você conhece o que eu conheço. Então, vou te mostrar que a sua opção de vida tem consequências. E Deus revela o oposto, o Deus que faz juízo, o Deus que aplica a palavra, a vontade dele, e relata o Deus que pode proferir juízo sobre a vida de Adão. E eu creio que para Adão, naquele momento, essa ruptura dele com Deus foi algo terrível para a vida dele, que ele poderia pensar tudo, porque menos romper com Deus, menos romper a amizade com Deus. E Deus, o oposto que Deus introduziu foi a maldição. Estava revelando ao homem pelo relacionamento. Até aquele momento, Adão não acreditava que nada para ele pudesse mudar. O homem descobre e começa a viver no juízo de Deus. E isso aí, irmãos, é o que está no livro de Gênesis, no Gênesis capítulo 3. O princípio de tudo, aonde começou tudo. Começou como? O homem tinha tudo perfeito para ele. Adão tinha tudo perfeito. E ele quebrou, ele rompeu, ele desobedeceu. Ele destruiu o perfeito para introduzir a vontade dele. Ele introduziu no reino de Deus a vontade, até aquele momento, porque o inimigo já tinha se rebelado, Deus já tinha, os anjos já tinham expulsado ele do céu, mas ele não estava introduzido no reino de Deus como ator principal, o coadjuvante. Mas o homem, com essa atitude dele, ele reintroduziu o inimigo de Deus como ator coadjuvante na história, no relacionamento, no reino, na presença de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar. E isso foi a introdução que nós falamos, que nós organizamos. Aquilo que Deus nos mostrou, nós tentamos falar aqui. E vamos continuando outros e outros, aquilo que Deus vai nos mostrar e nos falar para falar, mostrar na sua palavra, nos trazer entendimento na sua palavra. Não é um entendimento teológico, eu sei que não é, eu sei que eu não estou trazendo aqui uma interpretação de um erudito, mas eu estou trazendo uma interpretação numa linguagem simples que todos podem entender, que todos podem aceitar, porque é a palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem... Só uma pequena observação, que Deus, quando introduziu a maldição, a palavra maldição, foi em espírito. E muitas vezes, muitas pessoas... Físico, mas Deus é espírito. E está escrito em João 6:63, que as palavras que Jesus pronunciava são espíritos. Então, toda maldição e coisa é espiritual. Deus é espírito. Deus é espírito. E aí atinge o físico da pessoa. Amém? Amém? Os irmãos podem abrir seus microfones e falar e
E colocar, fazer colocações, colocar perguntas. Tá, Marta. E a Glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem 5 lá. Amém? Marta, pode abrir seu microfone. E pode falar. Ai, gente, que dificuldade. O dedo duro. Fez 60 anos e endureceu o dedo. Não estou te ouvindo, não. Eu estou com dificuldade aqui, porque a minha ferramenta é muito difícil. Ah, tá pronto. Agora estou te ouvindo. Tá ouvindo? Vamos. Tá tudo bem. Não, a paz do Senhor para todos, A né? paz. Para o apóstolo. Eu estou muito assim feliz com este estudo, porque realmente ele está nos trazendo uma luz muito grande, né? Porque é um entendimento de como as coisas surgiram. E isso vai trazer para as nossas vidas de hoje, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas, né? Mas as coisas não dão certo e a gente fica se culpando, culpando outras pessoas, mas isso vem de muito nas nossas vidas, né? Então, são coisas que, por mais que a gente tente se acertar, mas a gente tem que buscar a direção de Deus. A gente tem que buscar esse entendimento. E eu estou muito feliz e eu espero que mais irmãos venham participar, né? Os irmãos que estão aqui venham convidar os outros, que venha render muitos frutos na nossa vida e nos dar muita direção para por que orar, para que orar, para quem orar. E essa é a intenção desse estudo, para nos deixar na luz cada vez mais. Amém. Amém. Pastora Glória. Pastora Glória. Voltou a dormir. Ô, Marta, então vamos orar para terminar, porque eu falei que a pregação ia durar 30 minutos, de 30 a 40 minutos, tem 39 minutos que nós estamos falando. Então, o apóstolo João vai orar. Você quer orar? Vai orar para finalizar. A pastora Glória tá meia preocupada lá, e como só tem a gente, não tem motivo da gente ficar aqui falando, repetindo aquilo que a gente já falou, né? Amém? Pastor, apóstolo. Senhor, bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa luz, muito obrigado por esse entendimento da apóstola Maria, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa continuar, Senhor, a revelar aquilo que vem do teu trono. E que tu possas, Senhor, visitar, e cada um, Senhor, que escutar esse ensino, seja edificado, seja abençoado, para poder engrandecer, para plantar semente no teu reino, e para produzir bênção e não maldição. Que todo mal, todo o desprezo, todo o desleixo, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado colocar no meio das famílias, sejam destruídos pelo nome do Senhor Jesus. E que o teu sangue, Jesus, possa lavar a mente de cada um, limpando os 53 pontos da mente de cada um, para que cada um possa ter entendimento da tua palavra, não
do nosso ensino, não daquilo que nós vamos falar, mas a tua palavra seja revelado com poder na vida de cada um. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém?